Bom, continuando no livro de Primeiro Tessalonicenses, a gente vai dar uma recapituladinha na semana passada. A gente viu que Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, como Paulo chegou, né, em Tessalonicenses, quanto tempo que ele ficou lá, ele tinha ficado lá apenas 3 semanas. E nessas 3 semanas, muita gente se converteu, tanto judeus, mas a maioria gentios. E a gente já viu antes que Paulo foi o exemplo de um pastor de ovelhas, no sentido das ovelhas sendo nós, os cristãos, né? Porque onde ele levava a mensagem do evangelho, as pessoas se convertiam e ele cuidava daquelas pessoas. E hoje, inclusive, no capítulo 2 a gente vai ver que ele fala: eu trato de vocês como uma mãe que cuida das crias, né? E às vezes ele disciplina como um pai que está corrigindo os filhos. Então ele fala isso, que o amor que ele tem por essas igrejas que ele deixou plantada é um amor genuíno, de pessoa que se importa de verdade com eles, né? Então, apesar de chegar na Tessalônia, vindo correndo, fugindo das perseguições de Éfeso, a gente, se vocês quiserem, né, quando eu mandar o texto com o vídeo, vocês podem, não sei quem dá tempo de verificar, mas no texto onde você vai achar as histórias que complementam a história do que a gente está estudando, tá? Então, no capítulo 16 de Atos, Paulo estava em Filipos. E lá, não sei se vocês lembram, ele encontrou, ele estava pregando o evangelho e todo dia tinha uma menina que vinha, falava, ela estava possessa pelo demônio e ela falava: esses homens são mensageiros de Deus, eles estão trazendo a mensagem de Deus, a mensagem deles é verdadeira. Então essa menina todo dia vinha e ela era tipo uma cartomante que fazia adivinhações para as pessoas. E o dono dela era como uma escrava ou empregada de um senhor, e o dono dela ganhava muito dinheiro com essas adivinhações. Mas depois de uns 3 ou 4 dias, onde Paulo ia, ela ia atrás falando quem eles eram, né? Paulo cansou. E aí ele mandou o demônio embora dela. E aí ela se transformou, ela não teve mais adivinhação nem nada, mas o homem que era o patrão ficou bravo, porque não ganhava mais dinheiro, né? Acabou a fonte de dinheirinho dele. Então, ele criou uma revolução, uma bagunça toda para perseguir Paulo, Silas e os companheiros dele. Então, dali, eles saíram fugidos por causa, a razão maior foi por causa disso. Então, quando ele chegou na Tessalônica, né, aí ele começou o seu evangelho, o seu ministério, ficou 3 semanas e esse pessoal começou a vir querendo atrapalhar de novo. E ele começou a sofrer perseguição, não só desses que estavam atrás dele, mas dos próprios judeus da Tessalônica. Então, aí está o contexto, tá? De onde Paulo estava. Então, a gente vai começar. Olha como que ele começa a carta dele. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Mas como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em muita luta e perseguição. Então, eu acho que eu até coloquei aqui em algum lugar, depois eu vou acabar repetindo. Mas as lutas, as perseguições, os açoites, as prisões não faziam com que Paulo desanimasse. Pelo contrário, motivava ele ainda mais de continuar levando o evangelho para outras pessoas que não conheciam Jesus. Eu acho que só o fato dele ver, né, que aquela mensagem era aceita por uns tantos, até hoje e sempre vai ser, vai ter gente que não vai querer, né, que não, que vai resistir, que não vai aceitar, e isso é normal, né? Cada um a gente faz o nosso trabalho de levar a mensagem. Quem vai ajudar aquela mensagem a frutificar dentro da pessoa é o Espírito Santo, né? Então, as perseguições que Paulo sofria eram para ele
Ele falou isso uma vez, ele falou que era a glória dele, era como que ele estivesse participando dos sofrimentos de Jesus. Então, não é que ele tinha prazer nas perseguições, mas ele se sentia honrado de poder ser perseguido por causa de Jesus, daquele que ele havia perseguido e daquele que ele havia perseguido os seguidores de Jesus. Então, hoje, as perseguições para ele não era nada que dava medo, fazia ele desistir. Paulo sempre foi sincero e transparente na sua conduta cristã. Então, isso a gente viu em várias cartas e eu achei interessante que essa carta, alguns dos estudiosos falam que essa foi a primeira carta que ele escreveu. Então, assim, não está na ordem, né? As cartas não estão bem na ordem, porque Coríntios veio primeiro, depois Filipenses, Colossenses, Efésios, mas, segundo as escritas e os pergaminhos encontrados, essa parece ter sido a primeira que ele escreveu. Então, ele sempre sofreu ataque das pessoas, tanto dos judeus mais ainda, né? Porque os judeus queriam converter as pessoas. Ele teve muito judeu convertido que queria que as pessoas aceitassem a Jesus, mas queria que as pessoas primeiro se tornassem judias, que passassem pela circuncisão, que seguissem todos os rituais, todas as leis que eles eram debaixo. E Paulo falou: não é necessário. Estamos agora debaixo de uma nova aliança. A aliança que Jesus trouxe não é que anula a outra, mas é uma nova aliança. O próprio Jesus falou isso, né? Então vamos ler aqui no 3. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto ou ganância. Deus é testemunha. Também não buscamos a glória de homens, quer de vocês ou de qualquer outros. Então, aqui ele está falando: ó, eu não sou bajulador, eu não estou atrás de vocês para dinheiro. E quando eu estava estudando para essa lição, eu não sabia disso. Eu aprendi que tinham muitas seitas lá na Tessalônica. Era uma cidade, assim, cerca do mar, tinha porto, era uma cidade com muitas influências, como era Corinto, né? Como a gente aprendeu disso, Atenas. Então, assim, eram cidades que tinham influências de muitas religiões. E cada religião tinha os seus missionários que iam tentando converter pessoas para suas religiões. Só que as outras religiões, os missionários eram mais mercenários, porque eles queriam tirar vantagem, eles cobravam dinheiro das pessoas, não era uma mensagem gratuita do evangelho, né? Nem era do evangelho, né? Porque cada um tinha a sua coisa. Então, Paulo queria deixar claro que ele não era um daqueles, que o negócio dele era outro. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que ele fala que ele não quer ser pesado para vocês. Eu estou trabalhando para que vocês não tenham que me manter, porque eu não quero me colocar na mesma posição desses outros. Eu não quero ser pesado, não quero tirar de vocês nada. Estou trazendo a mensagem do evangelho, né? Então ele sempre foi sincero e transparente na sua conduta cristã. Ele não fazia nada para impressionar os homens, e sim para agradar a Deus. E ele fala, eu acho tão lindo que ele fala, Deus é testemunha, né? Então, a gente vê as aparências, Deus vê o coração. E Paulo estava completamente tranquilo. Daqueles que põem a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sabendo que Deus era testemunha de que ele era fiel, de que ele estava fazendo a vontade de Deus. O Paulo e seus companheiros não buscavam ser reconhecidos ou receber elogios dos homens. Para eles, tem muita gente que quer fama, né? A gente vê até nos dias de hoje, né? Muita gente quer fama, quer reconhecimento. Eles não tinham intuitos gananciosos por trás do seu ministério.
Então, a postura dele aqui foi de defesa. Ó, não me bota no meio desses outros, não. Então, devia ter algum grupo lá na cabecinha dos irmãos de Tessalônica falando mal de Paulo para eles. Então, ele queria esclarecer o que estava acontecendo, né? É, se Paulo fosse desacreditado, isso é muito importante. Paulo não estava preocupado com ele, gente. A gente já viu isso, nós estamos estudando a vida de Paulo desde Atos, né? Então, já vários livros da Bíblia que a gente estudou. Já conhecemos o caráter de Paulo. O que ele estava preocupado é que com as difamações que as pessoas estavam fazendo sobre ele, podiam prejudicar o evangelho, podiam prejudicar a mensagem que ele estava trazendo. E isso ele não ia permitir, né? Se ele fosse atacado por estar pregando, ou se fosse preso, ele não ia reclamar. Agora, falar que ele era, como diz, impostor, ou que estava querendo tirar dinheiro, ou. Não, isso ele não ia permitir, porque ele estava comprometido com o evangelho de Jesus, é, com Deus, né? Literalmente. É a cidade de Tessalônica. Então, eu vou ler isso aqui porque eu achei interessante. Eu não, na hora que eu pego o mapa lá antigo, né, da região, eu não tinha percebido tanto a localização, eu não tinha feito um zoom, né? Então, fala assim: ó, a cidade da Tessalônica estava localizada na Via Egnaciana, a famosa rodovia que ia do leste a oeste da Macedônia. Tessalônica era também um porto importante, uma cidade de grande variedade de pessoas, de culturas e religiões de todo o mundo. Havia uma variedade impressionante de profissionais religiosos na Tessalônica. E essas religiões. Então, aí vai o que eu já tinha falado, né? Que eles mandavam missionários, mas as suas propostas eram bem diferentes de Paulo, né? Eles tiravam proveito dos seus ouvintes, e isso Paulo não ia fazer nunca. Paulo queria deixar bem claro que ele não era como esses outros. Ele sabia que o evangelho nem sempre agradaria a todo mundo. Isso a gente sabe até hoje, né? Mas ele nunca deixaria de pregar, porque o importante para ele era agradar a Deus. No versículo 8, cadê? Fechou. De 8 a 10. Aqui ele está falando também, quando ele falou, né, que não buscava a glória, e no 7 ele fala assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vós, como a mãe que cuida dos filhos. Então ele queria dizer assim: a gente não foi um peso para vocês, pelo contrário. A gente cuidou de vocês como uma mãe que cuida de um filho. Existia uma relação afetiva entre nós, né? Não foi só eu chegar aí, pregar o evangelho e ir embora. Não, nós desenvolvemos um relacionamento pessoal. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, eles estavam pregando, mas ele estava trabalhando. Em Atos fala que Paulo trabalhava consertando tendas, né, as cabanas. Então, imagina assim, que ele passava o dia fazendo isso para poder manter o seu sustento, comida, né? Na hospedagem, eu acho que naquela época ficava na casa do povo, como era na minha época de criança. Os pastores ou o pregador vinha para a igreja, ficava na casa da gente. Lá em casa sempre a gente vivia hospedando visitante da igreja, né? Hoje em dia não, vai tudo para hotel. Ainda tem exigências, infelizmente. Então, ele não queria ser pesado, sabe? Ele queria assim, que não tivesse nenhuma uma sombra de dúvida no motivo dele estar ali pregando aquele evangelho. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creram. Então, ele é totalmente, a consciência dele está totalmente limpa, pura, diante disso, né?
Os sacrifícios que Paulo suportou por causa do ministério entre os tessalonicenses, para ele não foram um fardo, né? Para ele, a recompensa eram os frutos, né? A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, né? Então, nós vamos ser conhecidos pelos frutos que a gente vai produzir, né? Fruto de quê? Fruto de bondade, fruto de caridade, fruto de almas que vão ser ganhas para o evangelho através de nós. Então, esse para Paulo, tudo que ele tinha passado não foi contado como um peso ou um desperdício, né? Ele estava completamente ciente, como a gente já viu nos livros passados, que a recompensa dele não ia ser aqui, a recompensa dele ia ser lá, e era eterna. É essa coisa que é difícil para as pessoas entenderem. Sabe, que a nossa recompensa não vai ser aqui, né? Não vai ser com ficar mais rico ou ter mais possessões. Não, a nossa recompensa, ou não ter mais problemas, né? Não ficar, nunca ter ficado doente. Não, a nossa recompensa vai ser lá onde nada vai poder tirar ela da gente. Nada. Né? Então, Paulo sabia exatamente disso, né? Isso eu acho tão lindo, porque a certeza dele era tão grande dessa desse futuro que esperava por ele, né? E é isso assim que a gente deve viver. Eu estava pensando outro dia, eu acho que não estou falando, não estou julgando ninguém. Conheço muita gente, às vezes fica falando que eu fico querendo morrer, mas eu acho assim, quanto mais perto você está de Jesus, mais perto, vai querer estar perto dele, sabe? Não vai ter nada melhor na sua vida do que estar ao lado dele. Então, assim, à medida que o seu relacionamento com Deus vai tendo mais e mais intimidade, não é que eu quero morrer, é que eu quero ficar do lado de Jesus, é que eu quero ficar pertinho dele. É ele que vai me satisfazer, é ele que me dá hoje alegria e vai me dar para sempre. Então, é quanto mais perto dele a gente está aqui, mais perto a gente vai querer estar lá, né? Como Paulo falou, aprendi a viver contente em em qualquer situação, né? Para mim, eu queria ir, mas às vezes, Deus quer que eu fique aqui porque tem mais coisa para me fazer. Mas para mim, eu tô pronto, né? Então é assim que deve ser o nosso relacionamento, e eu acho que isso só vai acontecer quando a gente tem aquela certeza absoluta. Eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida é dele, e eu tenho certeza absoluta que ainda que eu pisar na bola, ele não vai me deixar. Ele vai me aceitar de volta quando eu me arrepender, né? Então nada vai nos separar. O que que fala lá em Romanos? Ninguém nem nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem o pecado, nada vai nos separar do amor de Deus. Uma vez que você aceitou, esse amor é seu, né? Então nada vai, como nossos filhos, né? Eles pisam na bola, a gente continua amando, a gente não vai deixar de amar. Né? E assim é o nosso Deus em 1000 vezes mais, né? Porque às vezes a gente fica com raiva, dá vontade de dar umas pauladas. E Deus não, Deus é paciente, né? Ele é benigno. Também no versículo 11, sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Aí vai ele de novo, encorajando, consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que nos chamou para o seu reino e para a sua glória, né? Então, assim, Paulo acariciava, né? Consolava, mas ele exortava. Ele puxava a orelha quando tinha que puxar a orelha. Ele não deixava nada ficar para trás, não. Ele chegava e falava: "Ó, isso aí não está certo, não está de acordo com o evangelho que eu trouxe, isso não agrada a Deus, né?" Eu já falei aqui antes, eu acho assim, quando Paulo morreu, a gente perdeu o maior defensor do evangelho puro de Deus, puro. Foi aí que apareceu esse monte de denominações, e cada um querendo fazer da sua maneira, usando a Bíblia para justificar, né, as suas crenças, né, querendo adaptar o versículo sozinho para aquilo que eu acredito ou não, e acontece em todas as áreas. Acontece, agora tem igreja de homossexual, igreja.
evangélica de homossexual. Tem igreja. Então, assim, pega um versículo e esquece o resto todo que está lá, quando Deus fala que isso não agrada a ele, né? Não é que Deus rejeita, não, Deus não rejeita o homossexual, de jeito nenhum. Deus aceita todo mundo, até o pior marginal, o pior estuprador, o assassino mais horroroso, Deus aceita, né? Então, mas ele ama demais para não deixar a pessoa do mesmo lugar que ele encontrou. Existe uma transformação, né? Então, Paulo era o maior defensor do Evangelho de Jesus Cristo que existiu. Ninguém mais como ele existiu. Tiveram vários que tentaram, né? A gente sabe do agora vai subir os nomes, vai sumir os nomes todos, mas depois eu vou lembrar e vou falar para vocês. Calvino foi um, o da Reforma, né? Ele foi um dos que pelejou para acabar com muita coisa que o homem tinha inventado para danificar o evangelho, né? Então, assim, existiram vários homens que se levantaram e gritaram para preservar a pureza do evangelho. É impressionante que Paulo pudesse apelar livremente para a sua própria vida como exemplo. Então, a gente vê em vários lugares na Bíblia que Paulo diz: sejam meus imitadores. Não, aí ele completa, como eu sou de Cristo, né? Então, assim, eu não tenho coragem de falar para ninguém ser minha imitadora ainda não. Pode ser que um dia eu falo, mas hoje em dia eu ainda não tenho coragem, porque eu ainda tenho muita coisa da minha natureza humana que vem e interfere no meu desejo, né? É como aquele versículo que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, né? Então, a gente precisa tá consciente naquela hora que vai atrás daquela coisa que a gente sabe que não é. Ai, Deus me ajuda, fui de novo. Né? Quanto mais a gente tiver essa consciência aguçada, menos a gente vai voltar lá. Né? Então, Paulo, várias vezes, em Filipenses, ele falou, sede meus imitadores, em 1 Coríntios, ele falou, sede meus imitadores. Então, assim, não foi. É uma coisa que ele falava com consciência, porque ele sabia que Deus conhecia ele de dentro para fora. Às vezes a gente vê as pessoas, às vezes não sempre, né? A gente só vê o de fora. Às vezes é como Jesus falou, um sepulcro caiado, né? Bonitinho por fora, mas tudo podre por dentro. Mas a gente não vê, mas Deus vê, e isso é que importa, né? Esse é o objetivo de cada cristão, que um dia a gente possa dizer isso, né? Olha, pode olhar para mim, porque eu estou seguindo a Jesus, né? Se Deus quiser, a gente ainda chega lá. Esse tipo de pessoa, é, eu estava assistindo o quê, gente? Mas a pessoa estava falando assim: a gente precisa de mostrar um evangelho que atrai, né? Quando você vai num restaurante super bom, que você fala da comida e fala do serviço e fala, você fica tão empolgada, né? Que a pessoa quer, como é que é o nome do restaurante? Eu quero lá experimentar, né? É a mesma coisa com Jesus. Qual é a sua empolgação quando você fala dele? Né? O que que ele te faz, assim, o que que tá dentro, o que que sai de você quando você fala dele? Faz com que as pessoas queiram isso, né? É isso que a gente precisa, sabe? Um jeito, assim, de viver uma maneira que as pessoas vão olhar e falar, eu quero o que você tem, né? Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. Não quero a sua religião, mas eu quero o seu Deus, né? A gente precisa tirar da nossa meta religiões, sabe? A gente precisa seguir ao Deus verdadeiro, né? Olhar para ele. Cada vez que a gente está olhando para homem, cada dia é um homem que cai, um pastor que faz burrada, cada dia é um. Então, se a nossa mirada sair daquele que é perfeito, né? Daquele que deu sua vida por nós, a gente vai desistir, porque cada dia vai ter um. E vai chegar até uns que você até gostava, né? E de repente então, assim, a gente não pode, é, como eu disse, não é todo mundo aqui, né, nesse mundo que pode dizer ser de meus imitadores, infelizmente, né? Mas pelos frutos a gente vai conhecendo, né? Vai pisando na bola, a gente vê. O objetivo final de Paulo para eles era que andassem de maneira digna de Deus. Então, qual que é a maneira digna de Deus? É buscando a santificação.
né? Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que sejamos santos. Não é uma coisa impossível. Cada vez mais parecidos com Ele, né? Para que a gente possa chegar. Lembra, no Velho Testamento, tanto de preparação que o sacerdote tinha que fazer para entrar no Santo dos Santos, para chegar diante do Deus Santo. E quando Jesus morreu, aquela barreira foi quebrada, porque Deus quer que cada um de nós sejamos santos para chegar diante dele. Todos, cada um de nós, ele não quer mais barreira. Ele quer que nós desejemos a santidade para chegarmos diante dele. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me deu Jesus e é ele que me santifica, né? É o Espírito Santo que me santifica. Paulo lembra aos Tessalonicenses que Deus os havia chamado para este propósito. Então, olha o que ele falou lá em Filipenses 1,6: aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la. Então, Deus está fazendo uma obra dentro de nós a cada dia. A cada dia. A gente só vai estar completo quando a gente chegar lá. Enquanto a gente estiver aqui, vai ter sempre um aperfeiçoamento para fazer. Sempre uma nova versão, né? Ponto 2, ponto 3, ponto 4, o que seja, que vai chegando. A gente vai ter sempre ter um update. Sempre melhorando, sempre melhorando. Mas é ao lado dele, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente vai conseguir. No capítulo do versículo 13, também agradecemos constantemente a Deus. O fato de que ao receberem a palavra que ouviram de nós, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Dessa forma, eles acumulam os seus pecados sobre eles e a ira de Deus virá sobre eles. Então, aqui, um monte de coisa, né, que ele falou aqui. Primeiro, ele tinha orgulho de que aquele povo da Tessalônica tinha escutado aquela palavra não como um homem trazendo uma mensagem nova, mas como a própria palavra de Deus. E eles foram transformados. Lembra, no capítulo 1, que a gente estudou na semana atrasada? Eu vou até ler aqui, porque eu achei tão interessante como que Paulo refere, olha aqui, ele falou assim: pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam, como voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus o seu filho. Então, a transformação deles foi radical. É como se a gente fosse, quando eu viajei para Angkor Wat, aqueles países budistas, né? É como se, de repente, tudo fosse transformado, né? Eles tinham aquele Buda, já não quer mais saber daquele esfregar a barriguinha do Buda, já não quer. Por quê? Porque eles encontraram a mensagem verdadeira. Então, eles tinham dado as costas para tudo aquilo e começado uma vida nova, né? Nasceram de novo. E é assim que eles impactou toda aquela região. E Paulo está falando, esse impacto que vocês causaram foi importante para a propagação do evangelho. Muita gente ouviu, até a perseguição que os próprios judeus aí dentro de vocês, até os cristãos judeus, estavam fazendo sobre vocês, né? Deus vai cuidar deles. Deus vai cobrar deles o que eles têm feito a vocês, né? Essa semana a gente fez o estudo na igreja sobre a cura do cego de nascença, quando Jesus cuspiu na terra e fez o barrinho e botou no olho do cego e ele foi curado, né? E a gente estava falando sobre
a luz, né? Como que é importante que os nossos olhos sejam abertos para ver a luz do Evangelho, né? Paulo passou por isso, né? Paulo era cego, ele era cego pelas tradições, ele era cego pela lei que ele estava seguindo, e uma lei imposta por homens, mais do que a lei que Deus tinha criado, né? Deus tinha dado leis aos judeus, mas os homens fizeram com que a lei ficasse super pesada para as pessoas, não para eles mesmos. Eles tinham outros privilégios, mas as pessoas tinham que seguir a risca. Inclusive, Jesus, acho tão engraçado, Jesus tinha um senso de humor tão grande, porque ele fazia questão de curar no sábado. E não só de curar no sábado, mas, por exemplo, esse fato de fazer o barro e botar no olho. Era proibidíssimo para o judeu fazer mistura de barro ou fazer mistura de pão. Então, assim, ali ele estava não só curando no sábado, mas também fazendo a mistura de barro no sábado, o que era totalmente proibido. Mas os olhos daquele homem, não só os olhos físicos, né? Imagina aquele homem foi cego de nascença, nunca tinha visto uma cor, nunca tinha visto uma luz, nunca tinha visto o mar, um animal, a família. E os olhos dele foram abertos. E depois que ele teve uma longa conversa com os sacerdotes, muitas perguntas e todo mundo querendo saber, mas como? Esse homem não é de Deus? Ele está assim, ó, não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E eu sei que Deus não escuta gente que está em pecado. Então, se eu estou vendo hoje, esse homem tem alguma coisa que eu. E mais tarde ele teve um encontro com Jesus, onde Jesus falou para ele que ele deveria seguir a Jesus, que ele deveria ser fiel. E aí, não só o olho físico dele, né, porque ele estava correndo para todo lado feliz, mas depois daquele segundo encontro com Jesus, os olhos espirituais dele foram abertos. Né? Então, assim, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Eu, conversando com o JT essa semana, falei para ele, falei, meu filho, eu não sei mais porque que eu tenho que orar por você, mas eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que você veja o que você está perdendo por não estar em um relacionamento com Deus. Só isso. Não tenho mais o que pedir, né? Eu pedi para quê? Para um trabalho melhor? Isso eu não sei o que que Deus tem para ele, mas eu sei que Deus quer ele de volta, que Deus quer ele no seu colinho, assim, na sua intimidade, né? Então é isso que eu tenho pedido. Então eu achei essa história do cego, acho que veio super boa com esse capítulo de hoje, né? Porque os nossos olhos têm que estar abertos, como o desse pessoal da Tessalônica, sabe? Quando a verdade entrou, se dissipou as outras coisas, ela ofuscou as outras coisas que estavam dentro do coração e da mente deles, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela não traz informações apenas ou produz sentimentos. Tem poder na palavra de Deus. Tem poder para dar vida, tem poder para curar, tem poder para consolar, tem poder para animar, tem poder, tem poder. Essa palavra é viva. Essa transformação e aceitação do evangelho trouxe perseguição para o pessoal da Tessalônica. Eles foram perseguidos, mas isso também não fez com que eles desanimassem, né? Paulo consolou a eles dizendo: olha, lá na Judéia, porque Paulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos, né? Quando Jesus subiu ao céu e a primeira igreja foi formada ali com Pedro, Paulo foi o primeiro que perseguiu. Ele falou: olha, esses cristãos da Judéia, eles foram perseguidos também. E o próprio Jesus foi morto por esses líderes religiosos. Então, tranquilo, vai ficar tudo bem, né? Paulo acusa os judeus de não apenas perseguirem esses cristãos ali da Tessalônica, mas também de ter matado a Jesus, né? Deixou bem claro. E eu acho assim, ele também sabia que ele era parte, né? Porque naquela época da morte de Jesus, ele estava lá entre eles. Ele era um dos fariseus e saduceus, né? Sua feroz oposição à pregação de Paulo se devia ao fato de que dos judeus, né? A pregação de Paulo era exatamente isso. Eles queriam levar a salvação para os gentios, mas com strings attached, como diz aqui, né? Ó,
Tá bom, você aceita a salvação, mas precisa de fazer. Tem que ser circuncidado, tem que vir todo sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim, né? Eu acho assim, quando a salvação entra, é, as coisas acontecem naturalmente, né? Claro, a igreja que a gente escolher congregar e tem as suas rotinas, as suas coisas, e a gente se encaixa, né? Mas no momento que as coisas passam a ser obrigação ou troca, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo, perdeu todo o valor. Tem que ser partido do coração. Né? Tem que ser a motivação, tem que ser interna, tem que ser do coração. Porque esse que você está fazendo para Deus, Ele sabe, não adianta você fazer da boca para fora, porque Ele sabe o que está lá dentro. Né? Eu fico boba de ver, às vezes, tem gente que só vai na missa para marcar quadradinho, né? Para quê? Para quem que você está querendo provar? Para quem? A pessoa que você está indo adorar conhece o seu coração. Sabe se você está indo na igreja por obrigação ou se você está realmente indo porque é uma coisa que te dá prazer. Né? Em Salmos tem um salmo que fala: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Eu espero que a gente não tenha que passar por um momento onde a gente não vai poder mais ir para poder valorizar. Né? Eu espero que a gente valorize enquanto a gente tem, enquanto a gente tem essa liberdade. Né? Versículo 17: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente. Então, Paulo queria muito voltar lá, né? Pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança e alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Vocês são de fato a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo tinha alegria por eles. E um dos comentários que eu li, vou falar já já, deixa eu primeiro ir aqui na. Paulo reconhecia que os impedimentos que aconteciam na vida dele, a não ser porque quando Deus falava para trocar de caminho, Deus falava. Né? Uma vez Paulo estava indo para um lugar, o anjo falou: não, passa a Macedônia e ajuda. Aí mudou a rota. Mas nesse momento aqui, quando Paulo tentou duas vezes visitar a igreja de Tessalônica, foi Satanás que impediu. E ele tinha discernimento para saber quando era Deus e quando era Satanás. Né? Então, em primeiro lugar, Paulo compreendeu que era um ataque, um empecilho de Satanás. Ele sabia que não era uma circunstância aleatória, mas um ataque direto. Paulo teve o discernimento de reconhecer esse fato. Em segundo lugar, Paulo tinha fé. Olha o que ele diz: por breve tempo eu vou ficar sem vê-los, mas eu vou tentar conseguir de novo, né? Então, isso significa que Paulo sabia que seria um ataque provisório. Não seria uma coisa que ia ficar bloqueando a vida dele para sempre, né? Ia ser por um tempo, que depois esse empecilho ia ser superado. E terceiro, Paulo estava empenhado em lutar contra o bloqueio de Satanás, da maneira que pudesse. Se ele não pudesse estar lá, pessoalmente, o que ele ia fazer? Mandar uma carta com essas mensagens todas tão encorajadoras, com tanto amor. Muitos estudiosos acreditam que essa carta foi a primeira carta de Paulo, como eu disse antes. Se este caso é certo, se essa foi mesmo a primeira carta de Paulo, e ela deve ter produzido grandes frutos e grande alegria para aquela igreja, esse empecilho que Satanás fez para que Paulo não fosse em pessoa, desenvolveu uma cadeia de cartas que foi espalhada pelo mundo inteiro, que até hoje nós estamos recebendo. Então, o que Satanás tentou fazer mal, Deus tornou em bênção. E é sempre assim na vida do cristão. Tenho certeza que Satanás ficou muito triste com seu intento, porque o tiro saiu pela culatra. Nós hoje somos abençoados por essas cartas.
né? Então, se é verdade que essa foi a primeira, foi simplesmente o início do plano grande de Deus, de fazer com que essa mensagem chegasse no mundo inteiro, em vários idiomas, todos quase, né? Finalmente, Deus trouxe a vitória. Então, se você for lá em Atos e você ler, Paulo voltou à Macedônia rapidinho, mas ele voltou e encontrou com aqueles irmãos outra vez, né? E as outras igrejas da região antes de ir para Roma e de onde ele nunca mais voltou e ali ele morreu. Meu favorito, Spurgeon, dizia assim: supondo que tenhamos constatado que os obstáculos em nosso caminho venham de Satanás, o que fazemos? Eu só tenho um conselho: continue, com ou sem impedimento e resistências. Continue no caminho de obediência e serviço a Deus, e o Espírito Santo os capacitará. Os ataques de Satanás contra os servos de Jesus são seguros, a gente não vai evitar isso nunca. Isso vai acontecer todo dia, uns dias mais fortes que outros. Mas a nossa atitude diante deles vai determinar o impacto que a nossa fé vai trazer para nós e para outras pessoas. Paulo termina esse capítulo mais uma vez, apontando para a sua meta maior, sua esperança, seu grande desejo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde receberemos do Senhor a nossa recompensa. E eu acredito que a maior recompensa que nós poderemos receber será ver lá no céu as pessoas que aceitaram a Jesus ou que vieram a buscar a Deus por causa do meu testemunho, do seu testemunho, por causa da minha palavra de encorajamento ou da sua palavra de encorajamento, da sua pregação. Então, não vamos calar, vamos levar essa mensagem, porque cada pessoa que a gente levar para o céu, que a gente tirar lá do inferno e levar para o céu, vai ser uma pedrinha na nossa coroa. Maravilha, a gente vai receber muita recompensa. E só de ver esses rostos lá, né? Vai ter gente que a gente nem conhece, né? Porque foi ou através de um missionário que você apoiou, que você mandou dinheiro, ou não sei, alguém que assistiu esses vídeos e gostou e entendeu a mensagem. Mas Deus é fiel e o Espírito Santo trabalha dia e noite a nosso favor. Que Deus abençoe cada uma de vocês nessa semana.